Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de prata. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Vamos ler somente até aqui, para não tomarmos o tempo todo só lendo. Os irmãos podem tomar assento. Amados, antes que adentramos no texto propriamente dito, lido, é bom refrescarmos um pouco a nossa memória. Belsazzar não era filho de Nabucodonosor. Belsazzar era filho de Nabonido. No hebraico não existe essa expressão avô e neto. É filhos da primeira e da segunda e da terceira geração, mas não existe essa expressão neto. E o pai de Belsazzar, que era filho de Nabucodonosor, ele teve que se ausentar de Babilônia para resolver algum problema dentro da província, que era muito grande, a cabeça de ouro, o maior império que já existiu no mundo. E ele deixou seu filho Belsazzar em seu lugar para proteger a cidade, até porque os medos e persas já estavam desviando o rio Eufrates para um lago artificial, para a grande tomada da cidade. Só que Belsazzar era um homem hedonista, só vivia em busca de prazeres. Era um homem que só queria curtir baladas, carnavais, festas, orgias. E ele resolve então fazer uma festa. Preste atenção, porque eu quero situar você dentro da palavra, dentro do que eu quero expor aqui. E nesta festa reuniria os grandes do seu reino. Segundo informações, até os soldados deixaram seus postos e foram para a festa. E quando ele estava alto do vinho, segundo até foi informado que pessoas comiam tanto, depois iam no rio Eufrates, vomitavam e voltavam para a festa para comer mais. E quando ele estava alto do vinho, então ele se lembra dos vasos de ouro e de prata, vasos que eram consagrados, que os sacerdotes usavam na ministração do templo em Jerusalém, e que seu avô havia trago de Jerusalém naquela grande entrada e cativeiro, e os irmãos já conhecem a história. Muito bem, ele coloca bebidas fortes nesses vasos que estavam dentro de um quarto, dentro de um lugar escondido, um quarto qualquer, e ele coloca bebidas fortes e começa a profanar os vasos de Deus. Ele começa a dar louvores aos deuses de ouro, de prata, de pedras, de madeira e por aí vai. Ele estava pegando o que era de Deus e profanando. Só que neste momento, uma mão misteriosa começou a escrever na estucada parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Urfassim. Quando ele viu aquela mão, a Bíblia diz que os seus lombos desconjuntaram. Os joelhos começaram a bater um no outro. E neste momento ele entra em parafuso, ele entra em pânico. Ele ordena aos caldeus, ele ordena aos bruxos da época para que dessem a interpretação do que estava escrito ali.
Os bruxos chegaram, olharam e disseram: não estamos entendendo nada. E não podiam entender. Se fosse Satanás, eles poderiam, porque os bruxos conhecem as profundezas do diabo. Mas quem escreveu foi Deus, e a mão de Deus só um crente cheio do Espírito Santo pode entender. Quando ele estava em desespero, a rainha chegou para ele e disse: não se desespere, ainda tem um homem no teu reino. Este homem recebeu o nome de Beltesazar pelo teu avô, seu pai, o avô. E ele veio dos cativos de Judá, e na época do seu avô ele resolveu dúvidas, interpretou sonhos. Mandaram trazer Daniel. Daniel não era mais um jovem, um adolescente. Daniel agora era um senhor de 80 a 85 anos de idade, cabelos brancos, as cãs já haviam embranquecidas. Escute bem, entenda a mensagem do que eu quero expor para você nesta noite. Quando Daniel se apresenta, Beltesazar faz uma pergunta: és tu o Daniel que veio dos cativos de Judá? Na verdade, Beltesazar conhecia Daniel, porque ele cresceu no palácio vendo Daniel, já que Daniel era um político influente na corte. É óbvio que ele conhecia Daniel. Na verdade, ele fez uma pergunta com sentidos figurados. Quando ele pergunta para Daniel: você, Daniel, é você mesmo? Ele estava perguntando primeiro: Daniel, você ainda é o mesmo? Daniel, você ainda tem intimidade com Deus? Daniel, você ainda ora 3 vezes por dia? Daniel, você ainda tem visões de Deus, ou depois que você envelheceu você relaxou? Você ainda é o mesmo? Eu vou fazer uma pergunta retórica e os irmãos respondam para si mesmo: você ainda é o mesmo crente? A pandemia veio, nos tirou muita coisa, mas eu pergunto: ainda permanece em você a unção do Espírito Santo? Ainda é o mesmo? A graça, a unção que você tinha, você ainda tem? Mas quando Beltesazar pergunta para Daniel, faz esta pergunta, essa pergunta tinha um outro sentido. Ele estava perguntando o seguinte: Daniel, depois de tudo que você passou, você ainda está vivo? Depois de tudo que você passou nesse reino, você ainda está vivo? Daniel, você é um sobrevivente? E eu venho dizer uma coisa para você: sabe qual é o maior ódio do diabo? Não é as marcas que ele deixou em você. O maior ódio de Satanás não são as lutas e as noites mal dormidas. Não são as cicatrizes que você que está aqui traz na sua alma, no seu coração e na sua vida. O maior ódio de Satanás não são aquelas noites mal dormidas. O maior ódio de Satanás é que ele fez o que fez, deixou marcas profundas na tua vida, mas você está vivo. Você é um sobrevivente. Você está vivo. Você pode glorificar a Deus nesta noite, porque não era, depois de tudo que muitos aqui passaram, não era nem para estar dentro da igreja, era para estar no mundo, ou quem sabe já está morto, mas você está vivo, dando glória, dando aleluia, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Você é um sobrevivente, aleluia. Cada um dos que estão aqui tem uma história para contar, não dá tempo para ouvir todos, mas você sobreviveu, você está vivo. Sabe qual é o maior desespero de quem tem Covid-19? É o desespero por buscar ar e não achar. Só o fato de você estar respirando aqui sem ajuda de aparelho já era um motivo de você levantar a mão e adorar e glorificar o nome do Senhor. Você é um sobrevivente. Sim, rei, eu sou o mesmo. Conhece a mão que escreveu isso aí? Conheço. Isso aqui é uma exegese, é por interpretação banderiana. Quem escreveu isso aí? Meu pai. Tenho intimidade com essa mão. O que está escrito aí?
Aí está escrito números, números, peso, balança e divisão. Dentro da hermenêutica e da exegese, meus irmãos, ali fala de um balanço de uma empresa. Quando chega no final de ano, fazem balanço de empresas para saber se deu lucro ou deu prejuízo. Então números, números, balanço e divisão. O que Deus estava dizendo para Belsazar? Deus fez um balanço da tua vida, números e números, contou e pesou, e ele deu o veredito final: a empresa tem que fechar, não tem como continuar, só deu prejuízo, então o teu império acaba hoje. Mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Deus também contou números e números de você, mas ele fez o balanço e o resultado é: ainda vale a pena continuar com a empresa aberta, ainda vale a pena investir em você, mas Senhor, eu errei tanto, tenho errado tanto. Sim, você errou muito, mas o desejo de acertar foi maior, então vale a pena continuar, vale a pena continuar, vale a pena continuar. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite que estava pensando em parar: vale a pena continuar, vale a pena investir. Deus está dizendo: a empresa não vai fechar, vai continuar. Será que você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor, mesmo com máscara? Dá para dar um glória aqui nessa noite? Aleluia. Mas olhe para mim, nesse texto eu posso tirar algumas lições importantes. Primeira lição: tinha vasos de Deus nesta festa, mas estavam escondidos. E quando apareceram cheios de coisas que não prestava, servindo outros deuses. Quando um pregador cai em pecado, meus irmãos, e continua na prática do pecado, eu fico com dó. Sabe por quê? Porque é como se Satanás pegasse esse vaso, enchesse ele de cachaça, de heroína, de cocaína, de adultério, de mentira e de tudo que não presta, e dissesse para Deus: olha aqui o vaso que o Senhor tanto usou, agora quem está usando sou eu, e estou usando do jeito que eu quero. Agora está cheio de imoralidade, está cheio do que não presta. Olha aqui, Jeová, está cheio de vasos por aí que já foram de honra, mas hoje são vasos de desonra. Mas eu glorifico a Deus que tem vasos aqui nesta noite que ainda estão cheios do Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Deus não vai permitir que Satanás use e enche você do que não presta. Ele vai continuar te usando, te usando, te usando, te usando. Será que você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Vale a pena investir em você. Aleluia. Estou sentindo a presença do Senhor aqui nesta noite. Segunda lição que eu tiro desse texto: de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Vocês se lembram, meus irmãos, como estava o nosso mundo e o nosso Brasil nesses últimos anos? Teve um carnaval em que colocaram um ser representando Satanás e um outro representando Jesus. Sem som, por gentileza, irmão, é que eu não tenho costume como. Eu me perco se tocar alguma coisa, eu fico perdido. Outro homem representando Jesus e o diabo batendo em Jesus, depois o diabo mata Jesus e ele sai todo triunfante. Fizeram uma passeata do LGBT e colocaram um transexual crucificado para zombar da nossa fé. Um tal de Porchat fez um filme que fazia uma versão de um Jesus gay. A situação, meus irmãos, estava terrível, a ponto de um
cantor no Nordeste, diante de milhares de pessoas, chamando Jesus, desculpe o populacho, chamando Jesus de bicha. Estava demais. A zombaria estava demais no último carnaval que teve. Eu ouvi muitas mulheres na televisão lamentando. Viemos aqui atrás de homem e os homens não queriam saber nada com as mulheres. Na maior profanação, homem com homem. A coisa estava feia. Humoristas zombando e criticando, escarnecendo de Deus. E Deus disse: basta, chega. Vocês perceberam que desta pandemia para cá perdeu a graça de fazer filme zombando de Deus? Você não vê mais ninguém zombando, não tem mais graça. Humorista zombando de coisas sagradas, perdeu a graça. O último que fez, se está vestido de mulher, ele disse: se eu pegar essa doença, com o meu plano, eu consigo fechar uma ala inteira de um hospital, arranco um pulmão saudável, coloco no meu peito, porque eu tenho dinheiro, com meu sobrenome, eu faço e eu aconteço. E essa semana mesmo foi anunciado a morte deste camarada. Sabe por quê? Porque de Deus ninguém escarnece, de Deus ninguém zomba. O homem e a mulher escarnecem e zomba até o dedo começar a escrever. Quando o dedo começa a escrever, aí acaba a graça. Mas nós não estamos aqui para criticar, para zombar, para escarnecer. Nós estamos aqui para adorar. Nós estamos aqui para magnificar. Nós estamos aqui para glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quantos vieram aqui nesta noite para adorar, para exaltar e para glorificar o nome do Senhor dos Exércitos? O Ramassuri Cantarabacheia. De Deus ninguém escarnece, meus irmãos, ninguém zomba. Quando eu via Shaolin, quando eu via Bussunda zombando, fazendo papel de Deus e gracejo, eu dizia: não vão longe, e não foram mesmo, porque independe das dispensações, Deus não é para ser escarnecido, Deus é para ser glorificado, Deus é para ser exaltado, e é para isto que nós viemos aqui nesta noite. Ele ajuda, Ele abençoa, Ele fortalece. Eu perdi uma tia com Covid, muito crente. A outra quase morreu, a igreja orou, e a filha que cuidou dela pegou a doença e quase morreu. Quando ela estava dando o último suspiro, ela disse: Jesus, tenha misericórdia de mim. Aí ela viu quando o anjo chegou e colocou um ar condicionado nas suas narinas, e aquele ar gelado entrou pelas vias aéreas e foi refrigerando os pulmões, e disse: minha filha, eu estou te curando. Quando ela levantou pela manhã, a saturação já estava em 98%. Deus não é para ser zombado, Deus é para ser glorificado. Nós estamos aqui para exaltar, para glorificar. Quem veio aqui para glorificar? Isso, abre a tua boca, vai, dá um glória para Ele. Aramassuri canto replasuri me cantarama harabachei andaramagai. Aleluia. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor Arthur Montanha, pastor presidente de Itajaí. Ele pregou em 1980 no congresso nosso em Paranavaí. E lá em Itajaí tinha uma macumbeira e ela aceitou Jesus. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E logo ela se tornou uma pregadora, foi dirigente do ciclo de oração. Mas com o passar dos anos ela começou a se esfriar na fé. E ela voltou para a macumbaria, e ela fez um terreiro de macumba na sua casa. E um dia, quando as irmãs do ciclo de oração estavam indo para o templo para adorar, para glorificar a Deus, para orar, lá da casa dela, ela começou a falar línguas estranhas de deboche. Olha aqui, irmãs, aqui no meu centro também eu falo línguas.
As irmãs disseram: cuidado, fulana, você aprendeu na Bíblia que blasfêmia contra o Espírito Santo e zombaria não tem perdão. Que nada. Aí que ela falava línguas mesmo, de zombaria. Com o passar dos dias, aquela mulher começou a ter uma enfermidade estranha. Ela se alimentava, mas emagrecia. Ela se alimentava, mas perdia as forças, se debilitava. Até que por fim ela ficou sem condições de andar e ficou prostrada em cima de uma cama. Chamaram o pastor, ela chamou o pastor Arthur Montanha, e o pastor Arthur Montanha foi com outro pastor. Quando o pastor abriu a Bíblia para ler, o pastor não conseguiu ler. Quando o pastor levantou a mão para orar, a boca travou, ele não conseguiu orar. E ele entrou no carro preocupado: meu Deus, eu não consegui nem ler a Bíblia e nem consegui orar. Quando eles chegaram na igreja, estavam num culto como esse, levantou um profeta e disse: homem, eu fechei a tua boca e não deixei você ler a minha palavra e nem orar, porque aquela mulher blasfemou contra o meu espírito, ela escarneceu do meu espírito, e para ela não tem mais perdão. Hoje mesmo ela vai partir para a eternidade sem a minha presença. Mal termina o culto, chega a filha daquela mulher desesperada: pastor, a minha mãe acaba de morrer. E foi uma morte muito triste, pastor. Poucos minutos antes dela morrer, ela dizia: eles já estão na cidade e vêm me buscar. Eles já estão no bairro, eles já estão na rua. De repente ela olhou para a janela e disse: olha eles aí, já estão na janela e vieram para me buscar. Olha, já estão me arrastando. E as últimas palavras foram esta: socorro, eu não quero entrar no inferno. Mas não teve mais jeito. Vamos ter um pouquinho mais de temor e vamos glorificar aquele que é sério. Eu gosto de brincar, brinco com o pastor, brinco com o Gideão, mas Deus não é de brincadeira. Ele não gosta de gracejo. Não, senhores, Deus é sério. Nós viemos aqui não foi para escarnecer, mas foi para adorar. Foi para adorar, foi para adorar. Só quem veio para adorar, levante a tua mão no santuário, abre a tua boca e glorifique o nome, e é sobre todo nome. Terceira lição que eu aprendo com Daniel, mas não está no capítulo 5, mas no capítulo 6. Você se lembra que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei não conseguiu dormir aquela noite. No outro dia, pela manhã, ele chegou na cova, mandaram tirar a pedra, e ele com voz triste, ele disse: ô Daniel, será que o Deus a quem você serve lá de vez em quando, será que o Deus que você serve só quando tudo está bem? Foi assim? O Deus a quem você serve, advérbio contínuo. Está com dinheiro no bolso, está servindo. O bolso está vazio, está servindo. Está vendendo saúde, está servindo. Está sendo devorado por um câncer, está servindo. Se eu ligar para o pastor Zacarias e de falar para ele: Zacarias, me empresta R$500, ele vai me emprestar, eu pago ele. Demoro mais um ano e ligo para ele: pastor Zacarias, me empresta mais R$500, ele vai me emprestar e eu vou pagar. E passo mais um ano sem falar com ele. Quando eu ligar para ele pela terceira vez, o que é que vai passar pela cabeça do pastor Zacarias? Está ligando porque está precisando. No mínimo está querendo mais quinhentão emprestado. Eu pergunto para você, meu irmão, como é que você serve? Só quando tudo está bem? Ou só quando o trem arrocha? Quando é que você serve? Tem gente que serve de vez em quando. Fica como aqueles ladrões debaixo da cruz, esperando cair alguma coisa de Jesus. Cai, cada um pega a sua parte e cai fora. Não é esse tipo de gente que Jesus está procurando, não. Jesus está procurando quem serve
continuamente, 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 continuamente. E se você não der glória, eu não paro aqui com continuamente, 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 continuamente. E para finalizar, Deus sempre terá um basta para tudo. Eu lembro de Davi, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, ele fez uma numeração, recenseamento entre os que tiravam espadas. E quando veio o resultado, 1.100.000 homens. O coração de Davi se enche de orgulho, mas ao mesmo tempo bate uma tristeza. Ele diz: pequei. Parece que eu ouço a voz de Deus dizendo: Davi, você pensa que você chegou onde você chegou por causa desse exército poderoso? Lembra de onde eu te tirei? Eu te tirei de trás das malhadas. Sabe o que é malhada, irmãos? É aquelas ovelhas que não prestam, não tem valor, porque elas estão cheias de manchas. Então, por causa das manchas, elas perdem o valor de mercado do seu pelo. E segundo alguns historiadores, as malhadas ficavam por fora e as que tinham mais valor ficavam no meio, porque se o predador viesse, pegava uma que não prestava nada. Davi, eu tirei você de trás de coisa que não prestava e te coloquei aqui no trono. Davi, você se lembra do gigante Golias, Davi? Você pensa mesmo que foi aquela pedrinha que você jogou que derrubou o gigante? Se fosse aquela pedrinha, o gigante cairia para trás. Davi, o gigante caiu para frente. A Bíblia diz que ele caiu sobre o seu rosto. Não foi a pedrinha que você jogou, não, rapaz. Foi a minha mão que derrubou o gigante. Eu bati nas costas dele e ele caiu de rosto no chão. Não foi a tua pedrinha, não. Não foi a tua esperteza que livrou você das lanças de Saul, não. Você não chegou aqui por causa desse exército. Você chegou aqui porque eu trouxe você até aqui. Pastor Zacarias, quantas lutas nós passamos, hein? Durante esses anos todos, mas estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Ele nos trouxe até aqui. Ele nos trouxe até aqui. Só isso já é motivo de você levantar a sua mão e adorar e glorificar isso. Quem pode dizer pelo menos um glória? Quem pode dizer pelo menos um aleluia? Isso. Quantas marcas o inimigo faz. Essa semana mesmo, que luta que eu passei, o diabo fez de tudo, mas eu estou aqui, eu estou aqui. Deus me trouxe até aqui. Deus te trouxe até aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sinta a presença do Senhor aqui nesta noite. Veio um profeta e diz: Deus manda você escolher de 3 anos de fome na terra, 3 meses sendo perseguido, os inimigos te alcançando, ou 3 dias de praga. O que você quer? Ele disse: eu quero é cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele tem misericórdia. Aí veio a praga. Quando já havia morrido 70.000, no versículo 15 do mesmo capítulo 21, o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruí-la. Veio uma voz do céu que gritou, que bradou: basta! Eu gosto dessa palavra, porque essa palavra significa chega. Deus tem um basta para tudo. Não há bem que dure, não há mal que não acaba. Tudo tem fim. Tem fim para o escarnecedor, tem fim para quem zomba, tem fim para quem persegue, tem fim, meus irmãos, para quem escarnece.
mas tem fim também para a tua dor, tem fim para o teu sofrimento. Deus está com as tuas mãos estendidas dizendo: basta, 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 basta. Eu entro com providência nesta noite, Xarabacantaramanai, aonde o tubo não consegue levar oxigênio, a minha mão vai levar, o meu assopro vai levar. Quem pode glorificar a Deus por esta verdade? Aleluia! O mesmo Deus que assoprou no boneco de barro, Ele assopra hoje no pulmão de muita gente. Jesus vai curar a muitos, muitos vão partir, mas muitos vão receber um milagre também. E eu quero ver daqui a alguns anos, quando eu voltar aqui, muitos vão dizer para os filhos e para os netos: passamos alguns 2 ou 3 anos de muita dificuldade, mas Deus estendeu as mãos, Deus cuidou, Deus ajudou, não faltou nada. Já estamos caminhando para quase já 1 ano e meio de pandemia, e eu pergunto para os irmãos: quantos hoje de manhã tomaram café? Levante a mão. Quantos hoje na hora do almoço conseguiram almoçar? Eu consegui comer uma comida gostosa feita pela esposa. Irmã, Jesus, eu tive Covid e fiquei com um problema de... A irmã Dulcineia, o Covid deixa um problema de esquecimento. Almocei gostoso. Quando chegar em casa hoje, vai ter uma jantinha gostosa, quentinha te esperando. Levante a mão aí, olhe para mim aqui. Não faltou o pão, não faltou o almoço, não faltou a janta, e nem vai faltar. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia. Uma coisa eu sei: Deus vai suprir a tua geladeira, vai suprir o teu armário, Ele vai suprir a tua casa. Quando começou a pandemia, eu estava em Minas para pregar em 2 congressos. E quando eu cheguei em Minas, fechou as igrejas tudo, eu tive que ir embora. E Deus disse comigo: fica tranquilo, eu cuido de você. Não teve mais congresso, todos os congressos foram cancelados. Fui para a construção civil, trabalhar de pedreiro. E há 2 meses atrás eu caí do andaime e tive uma luxação no ombro. Quem teve luxação sabe o que é. O antebraço escapa da omoplata e toda hora você tem que colocar no lugar, e é um sofrimento terrível e muita dor. Eu disse: meu Deus, e agora? Eu não sou de pedir nada para ninguém. Aí alguns pastores e irmãos foram orar, estavam orando, e quando eles falavam o meu nome, o Espírito Santo dizia: levante uma oferta para abençoar o meu servo. E eu não pedi nada para ninguém, mas dentro de poucos dias caiu na minha conta R$6.000. É Deus dizendo: você vai ficar pelo menos 4 meses sem poder trabalhar, então nesses 4 meses eu envio. Você economiza, capricha aí, mas eu te sustento, eu te sustento, eu te sustento, eu te sustento, eu te guardo. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu te sustento, eu te sustento, eu te sustento. Sabe por quê? Você serve continuamente, 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 continuamente. Quem serve continuamente pode levantar a sua mão e adorar e glorificar o Rei da Glória. Fique de pé, porque o meu tempo já venceu. Ramassuri cante o remaharabachei andaramagai. Aleluia, 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 aleluia. Que dias amargos, meu Deus, que dias tristes nós passamos, mas o Senhor está aqui nesta noite no meio de nós, dizendo: eu sou convosco, estou no meio de vós, estou convosco, estou no meio de vós. Só quem pode adorar, levante a sua mão comigo agora e cante: aleluia, 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 aleluia.
raço e canto e bate clemiaço ramantova da rabaga e batu canturima chante ore bate andaramagara barabara basuri andaramai.